O guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se assim como um instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no SUS e também em outros setores. O Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre a alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades e da sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro. Toda ação humana estruturada é implícita ou explicitamente guiada por princípios. Sendo assim, a formulação de guias alimentares não foge a esta regra. Logo, os princípios que orientaram a elaboração deste guia são: primeiro, alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Segundo, recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Terceiro, alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Quarto, diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. E quinto e último, guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Visando orientar e auxiliar no processo de escolha dos alimentos, o guia classifica os alimentos de acordo com os tipos de processamento a que são submetidos antes de sua aquisição, preparo e consumo. Logo, eles estão divididos em in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada. São obtidos diretamente de plantas ou de animais, como por exemplo, frutas, verduras, legumes, raízes e ovos. Esses alimentos sofrem mínimas alterações ou processos ao deixarem a natureza, sendo assim denominados alimentos natura ou naturais. Esses mínimos processos são alterações antes de serem adquiridos, como limpeza, remoção de partes não comestíveis e refrigeração. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias do alimento original. Alguns exemplos são arroz, feijão e sucos naturais. Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Alguns exemplos desses alimentos são frutas cristalizadas, carne seca e tocino, sardinha enlatada, queijos e pães feitos de farinha de trigo. Alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por maior processamento industrial. No geral, possuem alta adição de açúcares, gorduras, substâncias sintetizadas em laboratório e principalmente conservantes. Alguns exemplos são vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, bolos e misturas para bolo, macarrão e temperos instantâneos, molhos, salgadinhos de pacote, refrigerantes, hambúrgueres, nuggets, salsichas e outros embutidos, e entre outros. Uma alimentação saudável, segundo o guia, seria aquela cujo consumo de alimentos in natura ou minimamente processados em suas preparações culinárias corresponde a pelo menos 85% do total de calorias da alimentação. As refeições café da manhã, almoço e jantar fornecem cerca de 90% do total de calorias consumidas ao longo do dia. Cada indivíduo possui fatores que compõem a sua individualidade, como suas necessidades nutricionais e suas preferências regionais e pessoais. Logo, considerando esses fatores, aqui estão algumas sugestões saudáveis das 3 refeições citadas anteriormente, baseando-se em uma alimentação que tem como base o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Um exemplo de café da manhã seria café com leite, tapioca e banana, ou por exemplo seria café com leite, cuscuz e manga. Os alimentos consumidos podem variar devido às preferências regionais. No almoço, um exemplo seria arroz, feijão, salada e bife. No jantar, alguns exemplos seriam salada de folhas, arroz, feijão e ovo, ou sopa de legumes. Algumas pessoas sentem a necessidade ou têm o hábito de fazer pequenos lanches entre as principais refeições.
Vale ressaltar que deve-se dar preferência aos alimentos in natura ou minimamente processados. Logo, alguns exemplos seriam frutas, iogurtes naturais e castanhas, pois são alimentos com alto teor de nutrientes, práticos para transportar e que trazem saciedade. A ingestão de água é muito importante na composição de uma alimentação saudável, pois mais da metade do nosso peso é composto por ela. A quantidade de ingestão de água é muito individual, depende do sexo, peso e faixa etária. O conhecimento sobre a pirâmide alimentar é de extrema importância, pois vai facilitar e orientar suas escolhas alimentares diárias. Uma alimentação saudável pressupõe alguns cuidados com alimentos consumidos. Os alimentos devem ser escolhidos, conservados e manipulados de forma correta. Falando agora no ato de comer e a comensalidade, que significa conviver à mesa ou compartilhar a mesa, é importante comer com regularidade e com atenção, procurando fazer suas refeições diárias em horários semelhantes, evitando beliscar nos intervalos entre as refeições, sempre comer devagar e desfrutar do que está comendo sem se envolver em outra atividade. Buscar comer em ambientes apropriados, como em locais limpos, confortáveis e tranquilos, e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades excessivas de alimentos. Também procurar comer em companhia e sempre que possível com familiares, amigos, colegas de trabalho ou de escola. Procure compartilhar também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Essas 3 recomendações apresentadas são mais fáceis de serem seguidas quando adotadas em um conjunto. Para finalizar, vamos abordar obstáculos potenciais para a adoção das recomendações dadas nesse vídeo. Esses obstáculos são identificados como informações, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade. A superação de obstáculos poderá ser mais fácil ou mais difícil, a depender da natureza do obstáculo, dos recursos com que as pessoas contam para superá-lo e do ambiente onde vivem. Alguns obstáculos poderão ser removidos totalmente e rapidamente, enquanto outros, possivelmente para a maioria das pessoas, será necessária muita persistência. Em algumas vezes, a remoção de obstáculos demandará, sobretudo, que as pessoas reflitam sobre a importância que a alimentação tem ou pode ter para suas vidas e concedam maior valor ao processo de adquirir, preparar e consumir alimentos.